Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, diante do Senhor, nesse culto abençoado, onde você pode receber a palavra do Senhor, onde você pode ser tocado pela palavra do Senhor, onde você pode ser transformado pela palavra do Senhor. Nós contamos com você para ouvir atentamente o que Deus tem para falar. Contamos com você para que você possa ser um canal de bênção para aqueles que te ouvirão amanhã. Contamos com você para abrir a porta da sua casa, para nos permitir entrar com a palavra do Senhor, com a graça do Senhor e transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, transformar o seu lar, transformar o seu casamento, os seus filhos, onde quer que a palavra possa entrar e fazer a transformação. Contamos com você para que possa estar atento àquilo que Deus tem para falar, louvando, adorando, bendizendo ao nome do Senhor junto conosco, e que você possa estar verdadeiramente com o coração aberto, que não é apenas uma palavra, não é apenas um livro de filosofia de vida, mas é a palavra do Senhor revelada, transformadora, manifestante da glória de Deus vivo. E que você possa estar verdadeiramente com a mente ligada, com seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Porque Ele tem algo para falar na sua vida, tem algo para falar no seu coração, tem algo para trazer para você que você necessita nesse dia. Amém? Receba a palavra do Senhor, receba esse culto na presença do Senhor, adore o Senhor com o teu espírito, esteja com o coração aberto, pronto a adorar ao Senhor. Amém? Eu quero estar lendo com você nessa noite, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 em diante. Eu queria trazer uma palavra para a nossa meditação, para nós hoje, diante de Deus. Deus tem falado comigo esses 3 dias sobre essa palavra, sobre a questão de sermos como Deus quer. Porque buscar ser imagem e semelhança de Deus novamente, antes da queda do homem, não é algo simples, não é algo fácil, não é para qualquer um. Tem que ter garra, tem que ter gana, tem que ter ousadia para ir além. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, eu te convido a seguir comigo aqui. Marcos capítulo 9, a partir do 33. Diz o seguinte: Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes sobre o que discorrias pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último, o servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos seus braços, revelou-lhes: quem recebe uma dessas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Contou-lhes João: Mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios, e procuramos impedi-lo, pois, afinal, ele não era um dos nossos. Não me impeçais, respondeu Jesus. Ninguém que realiza um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim, logo em seguida. Até aqui. Louvamos e adoramos ao Senhor por essa palavra. Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar trazendo sobre nós aquilo que é necessário para viver uma vida digna do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a nos comportar, a vivermos uma vida, Senhor, não de regalias humanas, não de regalias, ó Pai, da sociedade, mas de regalias diante do Senhor, do Teu Espírito, onde o Teu Espírito nos direciona, onde o Teu Espírito nos capacita, onde o Teu Espírito nos mostra como proceder, como ser verdadeiramente cristãos diante da Tua face, diante dos dias de hoje, em nome de Jesus. Queridos, olha só, vê que coisa interessante. A palavra do Senhor aqui, ele diz que os discípulos estavam ali entre eles conversando para saber quem que era maior. É interessante que nas igrejas, algumas igrejas, algumas doutrinações, a gente acha que não existe, mas da mesma maneira que acontece em umas empresas,
existe aquela necessidade do ser humano de querer aparecer mais, de querer ser mais. Eu quero ser mais amigo do pastor, eu sou mais amigo do levita, eu sou mais amigo daquele irmão. E começa a se aproximar, não com o desejo de servir, não com o desejo de ser amigo do pastor, não com o desejo de servir ao pastorado, ou presbitério, mas com o desejo de aparecer mais, de ser mais íntimo, para que os outros possam ver, ele é amigo do pastor, ele é chegado da liderança. Queridos, isso é um perigo enorme. Porque a palavra do Senhor diz que Lúcifer, ele era o anjo que adorava o Senhor. Ele era regente, ele coordenava uma adoração diante de Deus. Ele é aquele que fazia com que os outros anjos que o seguiam, que estavam sob a sua autoridade, né, de adoração, exaltasse e bendizesse o nome do Deus vivo. E num dado momento ele deixou que o seu coração se elevasse. Num dado momento ele permitiu que o seu coração se achasse grande o suficiente para se sentar diante de Deus e também receber adoração. Num dado momento ele queria receber adoração no lugar de Deus. Num dado momento ele se achou tão importante como Deus. E aí é que está o perigo. Quando eu e você nos achamos importantes como pastor, importantes como aquele levita que canta bem, importantes como aquele diácono que serve bem, importantes como aquele líder que lidera bem. Aí é que está. Se você pega todos os ensinamentos de Jesus, queridos, nos 4 evangelhos, o principal ensinamento, a principal estrutura montada por Jesus é servo. Nenhum momento Jesus se colocou acima de nada. Ele sempre se colocou como servo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para servir. O lava-pés que Jesus fez ali com seus discípulos, ele estava exatamente mostrando isso. Então é interessante a gente perceber como é o ser humano. Como o ser humano tem o desejo no seu coração de grandeza, de ser o melhor, simplesmente para aparecer. Nós temos, quem tem acompanhado as reportagens, tem visto como está a política brasileira. Então a discussão maior não é de certo ou errado, não é de direita ou de esquerda, é de poder. É demonstração de poder, executivo, legislativo e judiciário. Um querendo mostrar que tem mais poder do que o outro. Sem mim você não faz. Sem minha autorização você não pode. Então a disputa de poder é tão grande no ser humano. O poder, queridos, está muito maior e é muito mais desejável do que a riqueza. Quando Eva estava ali no jardim, enquanto Adão estava cuidando dos seus afazeres, Eva estava ali no jardim conversando com a serpente, e a serpente trouxe a palavra que Deus tinha falado, de maneira que ela pudesse ludibriar Eva e mostrar, se você comer desse fruto, ele não quer que você coma desse fruto, porque o dia que você comer, os seus olhos serão abertos e serão como ele. Então o desejo do ser humano é ter poder. Poder controlar as pessoas, poder direcionar as pessoas, poder liderar as pessoas. E aí que está o perigo. O temor maior do ser humano, queridos, tem que ser esse: abdicar dos seus direitos. Quando nós pregamos a palavra e dizemos, ao homem foi dado o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O direito de escolha. É a única coisa que pertence ao ser humano. É a única coisa que manifesta a graça de Deus no ser humano. É o livre-arbítrio. Queridos, você respira porque Deus quer. Você está vivo porque Deus quer. Você tem uma casa porque Deus quer. Você tem uma esposa, um marido porque Deus quer. Você tem filhos porque Deus quer, porque Deus permite. A única coisa que Deus não toma, que é direito nosso, que Ele nos deu quando Ele criou o homem, e Ele não toma de volta, é o direito de escolha. O nosso Deus, Ele não vai obrigar você a segui-lo, Ele não vai obrigar você a fazer nada.
Porque você tem o direito de escolha. Mas, irmão Normandes, como é que é esse direito de escolha? Queridos, quando Adão estava ali no jardim, a palavra de Deus diz que Deus falou para Adão: você pode comer de qualquer fruto que tem no meio do jardim, mesmo aquela que está no meio do jardim. Tinha duas árvores, tinha conhecimento do bem e do mal, e tinha da árvore da vida. E ele disse, daquela que está no meio do jardim, provavelmente ele mostrou a do conhecimento do bem e do mal, e disse, daquela você não pode comer. Ele poderia ter comido da vida eterna. Poderia. Mas exatamente aquela que ele não podia comer. O diabo ludibriou Eva para comer. E assim Eva trouxe ao seu marido, diz a palavra. Então nós temos uma ganância por poder. O ser humano, no seu interior, no mais humilde que ele é, ele tem um desejo de poder. Ele gosta de mandar. Ele gosta de liderar. Não existe esse ser humano, não, mas eu gosto de ser mandado. Mentira. Nenhum ser humano gosta de ser mandado, ele gosta de mandar. Ele quer liderar uma equipe, ele quer coordenar, ele quer aparecer diante de umas pessoas. Pode ser até duas pessoas, mas ele quer ser o superior. Então nós vemos aqui nesse versículo, no 33, os discípulos indagando um com o outro, quem era o maior? E é interessante quando ele diz aqui, no finalzinho, ele diz o seguinte, sobre o que discorreis pelo caminho. Há uma pergunta. Porque eles estavam, Jesus estava mais à frente, né? Não prestando atenção, vamos colocar assim, no que eles estavam conversando. Mas havia ali, olha essa coisa interessante, tinha 12 discípulos. E 3 eram chegados, a Bíblia diz que 3 eram chegados a Jesus. E entre os 3, existia João, que era mais chegado ainda. Que é aquele que colocava sua cabeça sobre os ombros de Jesus. Era o discípulo mais novo. João era o mais novo. Então havia aquela indagação, eu sou mais próximo, eu sou mais chegado, eu quero ficar mais próximo. Pedro queria ficar mais próximo. João queria ficar mais próximo. Tiago queria ficar mais próximo. Havia uma necessidade humana de estar perto, muito próximo de Jesus. E na igreja há normalmente uma necessidade de estar ali junto com o pastor, de parecer com o pastor, de seguir os passos do pastor, não para servi-lo. Porque se fosse para servi-lo, não teria problema. Não, eu quero estar ali porque eu quero servir o meu pastor. Se ele precisar de uma água, eu quero estar ali. Se ele precisar de oração, eu quero estar junto. Não, eu quero estar ali, sendo apoio mesmo do pastor. Querido, seria tão bom se a igreja em peso tivesse esse pensamento. O meu objetivo é servir a liderança. O meu objetivo de sair da minha casa e ir para a igreja é servir a liderança. Mas não é assim. É interessante que os nossos filhos, nós criamos nossos filhos, quando chega na passagem da adolescência, né, da juventude, para a maturidade, eles não querem mais nos servir. Eles querem ser servidos. Porque eles crescem sendo servidos. Né? O bebê, a criança, eles são servidos. Porque eles não têm entendimento, eles não conseguem fazer, mas chega numa idade que que eles podem servir, aí eles já não querem servir mais. Eles querem que a gente os sirva. Aí chega na maturidade, eles acham que ainda, alguns, né, sem controle, começam a querer mandar na casa. E na igreja não é diferente. Você começa a dar liberdade ao irmão para trabalhar, para servir ao Senhor, na casa do Senhor. Coloque ele, às vezes, à frente de um trabalho, e ele começa a aparecer demais, começa a subir a sua cabeça. Quantas vezes você já não ouviu pessoas dizendo, quando eu oro, Deus ouve? Porque eu sou assim, comigo as coisas funcionam dessa maneira. Eu oro e Deus ouve, as coisas acontecem. Queridos, isso já é um indício de egocentrismo, de altivez. É o desejo de querer aparecer para os outros. Queridos, temos que ser humildes.
De Gênesis a Apocalipse, Deus exige apenas uma coisa: humildade. Eu já citei isso em várias ministrações. Se quando Deus interpelou ali Adão, quem o revelou que estava nu, que tinha escondido de Jesus, de Deus ali atrás da moita? Quando Deus perguntou para ele, quem te revelou que você estava nu? Se ele tivesse falado assim, ó, eu desobedeci a sua ordem e comi do fruto. Provavelmente Deus tinha encerrado aquilo ali e a vida ia seguir normalmente. E eles ali no Jardim do Éden. Porém, quando ele acusou, ele lançou sobre Deus a responsabilidade, dizendo, a mulher que o Senhor me deste, me deu do fruto e eu comi. Queridos, ele julgou por terra toda a humildade que Deus colocou dentro dele. Dizendo que Deus era responsável de ter dado uma mulher problemática, vamos colocar assim de maneira bem clara. Uma mulher que não era confiável. E a mulher fez a mesma coisa, jogando a culpa em cima da serpente. Queridos, pecado é pecado. A culpa é sua. Não tem motivo, não tem quem, não tem como. Eu errei e pronto. Sabe aquela expressão, coloca a carapuça? Exatamente isso que está falando do pecado. Eu errei e pronto, acabou. Sem justificativa, sem apontar o dedo. Não, foi eu. Eu cometi o erro. Não tem o porquê. Eu não tenho que colocar o porquê. Então, quando nós, como os discípulos aqui, começamos a pensar, quem que é maior? Quem ministra melhor o louvor? Quem é melhor para dar abertura na palavra? Quem é melhor para ler versículo de oferta? A ministração do pastor Rodrigo é melhor. A ministração da pastora Regina é melhor. Queridos, cuidado com isso. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus. Não é a palavra que sai da boca do Dormandes. Não é a palavra que sai da boca da presbítera Geni. Não é a palavra que sai da boca da pastora Regina. Não, é a palavra de Deus. De qual boca ela está saindo? De qual veículo ela está vindo? É a palavra do Senhor. Ainda que você leia num outdoor, é a palavra do Senhor. E é ela que é mensurada. E é ela que é valiosa. E é ela que transforma, é ela que faz a diferença. Então, quando você começa a escolher no seu coração, na sua mente, a palavra de tal, é porque você não está prestando atenção no que está sendo falado da palavra. A palavra tem poder para transformar. A palavra tem poder para redarguir. A palavra tem poder para chamar a atenção. A palavra tem poder para abrir portas, para fechar portas, para abrir os céus. Então, mas é a palavra do Senhor, queridos. E os discípulos aqui estavam perdendo tempo discutindo quem é maior, quem é mais chegado de Jesus. Eu te faço essa pergunta. Qual a sua intimidade que você tem com Jesus hoje? Ah, mas você sabe, né, Normandes? Está tendo problema, eu estou com um parente doente, e a gente fraqueja mesmo. Não, queridos, pelo contrário. Aí que você tem que ser forte. Porque na hora da tribulação, Deus se faz presente e fala, aí ninguém mais pode fazer, mas eu posso. Aí os médicos não podem fazer, mas eu posso agir. O Espírito Santo entra em ação e faz a transformação. E a sua fé aumenta porque você crê no Deus que pode todas as coisas. Essa é a diferença. Então os discípulos estavam ali perguntando, questionando um ao outro, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o mais chegado? Jesus, Ele te ama, Ele me ama. De igual forma, queridos. Não quer dizer que eu sou menos valoroso do que o pastor Cláudio Duarte, ou do que o Malafaia. Não, queridos. Somos pessoas diferentes. Agimos de maneiras diferentes. Mas Deus é o mesmo. Queridos, e fé não é medida pelos homens. A fé é medida por Deus. Deus é que sabe o tamanho da minha fé. Deus é que sabe o tamanho da sua fé. Não adianta outras pessoas quererem rotular a sua fé como fé pequena, como fé grande. Não, queridos. Quem disse a sua fé pequena ou grande é Deus. Jesus, num certo
momentos da palavra, quando foi expulsar o demônio lá de Gadareno, os demônios, né, que ele estava possesso, ele diz para os discípulos: até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Queridos, é necessário uma intimidade para que a fé aumente. Porém, não são homens que nos rotulam. Homens não devem rotular você. Não aceite que pessoas digam que você tem pouca fé, querido. Não aceite. Apenas Deus conhece o seu coração. Apenas Deus conhece a tribulação. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não nos tenta de forma tão grande que não podemos resistir. Ele sabe os nossos limites. Então, aquilo que Ele permite que venha sobre nós é dentro da nossa capacidade, é dentro da sua capacidade. Então, você não é pequeno em relação a ninguém. Você é dentro da medida do que Deus tem para você. Eu sou dentro da medida daquilo que Deus tem para mim. Essa tem que ser a máxima, a sua realidade. Então, quando nós começamos a discutir entre nós, começamos a rotular autoridades, queridos, temos que tomar cuidado com isso. Eu gosto muito de ouvir Cláudio Duarte, porque ele fala sobre relacionamento. Tem um pastor chamado Paulo Júnior. A palavra dele é muito pesada mesmo, da Assembleia de Deus. Mas eu gosto de ouvir. Não sempre, mas gosto de ouvir, porque a palavra é pesada. Então, queridos, se você só quer ouvir, vamos colocar assim numa linguagem bem clara, um evangelho chocolate, doce, que não amarga o seu interior, como diz a palavra é doce como mel, mas quando desce nas nossas entranhas, na nossa garganta, ela se torna amarga como fel. Se você quer ouvir só palavras doces para massagear a sua alma, o seu ego, você está no caminho errado, queridos. Você vai perder a salvação por causa disso. Porque você quer chegar num ponto onde Deus vai te testar e você não vai conseguir resistir. É necessário, queridos, passar por isso. Então, o que nós temos aqui? Homens discutindo por nada. Quem é o maior? Quem é o maior? E quem é o melhor? Quem é o melhor diante do Senhor? É aquele que serve melhor. Quanto mais você servir, melhor você é para Deus. Quanto mais você for discípulo, melhor você é para Deus. Quanto mais você abaixa a sua cabeça e prostra diante do Senhor, melhor você é para Deus. E quando ele continua aqui dizendo, no versículo 34, eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus, já entendendo isso, ele deu um corte e falou assim: não, você quer ser o maior? Então comece a servir mais. Seja o último a comer, seja o último a parar de trabalhar, seja o último. Sabe, queridos, é tão interessante. Nossos cultos, quando não é na pandemia, lógico, os cultos começavam na quarta-feira às 20, na sexta-feira às 19h30 e no domingo às 19h. Tinha pessoas que chegavam aqui sempre 40, meia hora depois que o culto já tinha começado. Quando a pessoa vem do trabalho, beleza. Mas quando a pessoa está em casa, qual a necessidade, qual o motivo da pessoa chegar depois que o culto já começou? Se o culto, como nós aprendemos, o culto começa no seu coração, na sua casa. Você começa a cultuar a Deus quando você lembra: culto hoje, é uma reunião na igreja hoje. Nessa quarta, nessa sexta, nesse domingo, há uma reunião. Se há uma reunião às 20, eu tenho que chegar lá às 20, ou 5 minutos antes, ou 5 minutos mais ou menos depois, um pouquinho. Mas por que eu vou chegar meia hora depois? E as pessoas não têm
senso de compromisso. Porque as pessoas chegam no seu serviço dentro do horário estabelecido. Porque tem que passar o cartão, tem que marcar lá a digital, porque é regra da empresa. Porque é descontado no final do mês. É juntado uma porção de minutos, já que você chegou atrasado, é descontado no final do mês. Há uma punição. E as pessoas lançam sobre Jesus, sobre Deus. Ah, não, Deus não pune, Deus não cobra. Como eu disse, o culto começa na sua casa, no seu coração. Quando você coloca no seu coração que existe uma programação que você tem que participar. Que existe uma programação naquele horário que você tem que estar lá. Deus é infinitamente misericordioso. Mas Ele é infinitamente justo. Então, como você quer ser o íntimo, como você quer ser o primeiro, como você quer ser o maior, se você não tem compromisso com o próprio Deus, com as coisas de Deus? Marca o horário e chega atrasado. Fui líder de levitas muitos anos. Levita é mestre em chegar atrasado. Não sei porquê, mas é mestre em chegar atrasado. Queridos, isso assim, para um líder, isso é irritante. Porque o líder marca o horário para ganhar tempo. Se o levita chega 20, 15 minutos depois, já perdeu-se tempo. Se o culto dentro do templo, começa às 8, vai dar abertura às 8. E a abertura já faz parte do culto. Quando você perde a abertura pode estar ligado à palavra que vai ser ministrada. Pode estar ligado ao louvor que vai ser cantado. Então você perde o fio da meada, aquilo que Deus está fazendo. Deus começa a fazer, né, dentro do templo. Quando dá abertura ali, Deus começa a fazer. E quando você atrasa, você já perde o fio da meada. Quem é o maior? É aquele que serve melhor. É aquele que serve melhor. A palavra de Deus nos diz que Davi, no seu momento que estava fugindo de Saul, ele entrou na caverna de Adulão. E lá tinha os seus servos, os que seguiam ele, né? Não vamos chamar de servos, mas tinha aquele povo que servia ele lá, uns homens bons de batalha. E ele, de uma dada vez, ele disse: tenho sede. Queria eu beber daquelas águas do rio que passa lá perto dos filisteus. Queridos, 3 homens escutaram isso de Davi, que ainda não era rei, era um dos fugitivos de Saul. Não era rei ainda que tenha sido ungido quando era novo, mas ele ainda não era rei, empossado. E eles partiram ali, foram lá no meio do arraial, buscaram água para Saul, queridos. Mesmo com perigo de morte. E trouxeram água para Davi. Queridos, isso é servir. Isso é ser o primeiro. O que a sua liderança precisa de você? O que a sua igreja precisa de você? Sabe aquelas pessoas que se você não falar, ela não se move? Ela vem na igreja 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e ela não se move enquanto não é motivada. Queridos, o servo, ele não precisa ser motivado. Ele precisa ter ousadia para fazer. Porque ele sabe que tem que servir. Ah, mas eu não sei o que tem que ser feito na igreja. Pergunte, porque o servo que é servo, ele pergunta: você vai precisar de mim para alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa servir? Queridos, eu imagino uma pessoa que é acusado inocentemente e é preso, e vai para uma penitenciária, é julgado, né, e todos os fatos são contra ele, ele é inocente, mas todos os fatos mostram que ele é culpado e ele é preso. Eu não imagino uma pessoa dessa chegando na cadeia, pessoa ativa, lógico, e ficando lá prostrado. Eu imagino uma pessoa chegando e falando assim: não, eu preciso fazer alguma coisa para minha mente ficar ocupada, porque senão ele vai perecer lá dentro, vai ter depressão, vai ter angústia. Eu não imagino isso, queridos. Então imagina uma pessoa vindo na igreja, se converte ao Senhor,
Aí fica 1 ano, 2 anos, e o lugar da cadeira fica até branco, de tanto ela sentar naquele mesmo lugar. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa esses dias. Eu consigo saber quem vem aos cultos, por quê? Porque as pessoas tem pessoas que sentam no mesmo lugar, e eu sei se ela faltou, porque ela só senta naquele lugar. Ou ela senta do lado direito, ou ela senta do lado esquerdo, e só naquele lugar. Então você consegue saber quem veio, quem não veio, exatamente por causa daquilo. Parece que tem um lugar marcado, parece que escreveu o nome dela ali. As pessoas não se movem. Às vezes ela não sabe nem o nome do outro irmão que senta do outro lado, porque ela não se move daquele lugar. Além de chegar depois, ela só senta naquele lugar. Querido, seja o primeiro a se mover. Servir significa ser o primeiro a se mover. Isso é servir, queridos. Jesus, ele tomou a iniciativa ali de lavar os pés dos discípulos, porque ele queria mostrar que ainda que ele tinha algo para cumprir, ainda que ele fazia milagres, ainda que ele fazia movimentos que demonstravam o poderio de Deus, ações que mostravam o poderio de Deus, ele estava aqui na terra para servir. Ele estava mostrando isso. Ele ensinou os discípulos, ele fez milagres, mas ele não perdia tempo falando que ele era poderoso. Você não vai achar aqui no Evangelho Jesus falando de si mesmo, falando que ele é poderoso, que ele podia fazer o que ele queria. Não vai, porque ele queria servir. O objetivo dele durante os 3 anos de ministério dele, durante os 30 anos de vida dele, 33 anos de vida dele, era mostrar que para agradar a Deus, temos que servir. Para agradar a Deus, temos que nos prostrar diante do Senhor. Olha a vida de Elias, que coisa tremenda. Elias era um profeta que estava pronto para servir, morava no deserto, vivia mais no deserto que na cidade, estava sempre pronto para servir, queridos. Como profeta do Senhor, Deus falava, vai lá e profetiza, ele ia. Deus não falava e ficava em casa. Não tinha esse negócio de, não, eu vou fazer isso porque Deus gosta. Não, queridos. Com Deus não tem, vou fazer isso porque Deus gosta. Não. Eu tenho que ser motivado a Deus. Tem pessoas que querem fazer aquilo que está no seu coração, achando que Deus quer que seja feito. Só para você ter uma ideia, até para fazer um jejum, você tem que ser motivado. Porque se você faz um jejum sem ser motivado, Deus vai perguntar assim, tá, para que é jejum exatamente? Eu não pedi. Se você for olhar os casos da Bíblia dos jejuns que foram feitos, todos eles foram motivados por alguma coisa. Não tem um jejum, eu estou com vontade de fazer um jejum. Não, queridos. Existe um motivo para fazer um jejum. Existe uma intenção para fazer um jejum. Existe uma guerra para fazer um jejum, existe uma porta para ser aberta, existe uma porta para ser fechada. Tem que haver um motivo. E Deus, o Espírito Santo, te mostra o motivo. E tem pessoas que fazem jejum assim aleatoriamente, aí acostuma, aí vira coisa corriqueira. E quando vira coisa corriqueira, queridos, na nossa vida, perde-se o valor. Quando a arca se tornou coisa corriqueira, 2 pessoas morreram. Davi foi levar a arca para Jerusalém, da casa de Obed-edom. Lá atrás, em Êxodo e Levítico, Deus fala que a arca só poderia ser levada pelos sacerdotes sobre os ombros. E lá nos reis, nos livros de reis de Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel parece, e reis, mostra Davi descumprindo o que está escrito lá em Êxodo, colocando o carro de bois para levar a arca. 2 pessoas morreram por causa disso, porque se tornou algo simples. A arca é a presença de Deus, mas é simples. Morreu 2 pessoas. Porque ele tinha que entender que a arca era a presença de Deus. Ele tinha que lembrar disso. Aí ele foi relembrar que somente os sacerdotes poderiam levar a arca.
Quando na sua vida algo se torna corriqueiro, perde seu valor. Se você começa a fazer um jejum atrás do outro, sem motivação, sem um direcionamento de Deus, ele passa a ser corriqueiro. E se passa a ser corriqueiro, ele perde o valor de jejum, de consagração. Tem que ter um motivo, queridos. Tem que ter uma intencionalidade. Mudei a palavra. Voltamos à palavra. Então, eles estavam pensando aqui, quem seria o maior, quem seria o mais íntimo, quem seria o poderoso no reino de Deus. Numa passagem aqui, há uma discussão dos dois discípulos querendo sentar-se ao lado de Jesus. Olha como é pequeno o pensamento do ser humano. Não, eu quero sentar ao lado de Jesus. Não, eu que vou sentar ao lado de Jesus. Queridos, não interessa quem vai sentar do lado de Jesus, o importante é estar onde Jesus está. O nosso pensamento, a nossa fé tem que ser essa. A nossa crença tem que ser essa. Não interessa onde eu vou estar, desde que Jesus esteja presente. Eu morrendo, Jesus vindo, me buscando, me levando para onde Ele está, onde eu vou estar não interessa, eu quero que Ele esteja lá. Porque o perigo é se Jesus não estiver lá. Porque se Ele não estiver lá, você vai estar em outro lugar. Aí é ruim. Esse é o pensamento que nós temos que ter, queridos. E esses discípulos estavam brigando por causa de nada, discutindo por causa de nada. Quando você estiver diante do Senhor, não discuta. Não queira ser maior levita, não queira ser maior diácono, não queira aparecer mais. Seja simples. Faça por amor, faça para agradar ao Senhor apenas. Não interessa o que pastor, o que A ou B vai gostar, interessa se Deus vai aprovar. Se Deus aprova que o pastor não gostou, não interessa, Deus gostou, ótimo. E se Deus gosta, o pastor tem que gostar, porque ele é submisso ao que Deus gosta. É essa que é a pegada, essa que é a verdade. Quando você agrada a Deus, ninguém tem que falar nada. Tem que abaixar a cabeça, aceitar o que Deus quer. E Jesus aqui, queridos, quando Ele orientou, Ele disse, se alguém deseja ser o primeiro, será o último. Temos que pensar nisso. Eu não quero ser o primeiro, eu não quero aparecer, mas eu quero que a palavra de Deus apareça através de mim. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado. João Batista, ele disse isso, que ele cresça e eu diminua. Isso é humildade. Isso é servir. Que ele cresça e eu diminua. Paulo, ele disse o seguinte, tudo aquilo que eu tenho por conhecimento, tudo aquilo que eu tenho por estudo, tudo aquilo que eu tenho de sabedoria, eu reputo por nada pela glória de Deus. Ou seja, torna-se sem valor diante da glória de Deus. Paulo era um homem estudado, mestre na palavra, ele não era qualquer um. Ele conhecia, podemos colocar isso aqui, ele conhecia o Antigo Testamento, a lei de Deus, de cor e salteado, porque ele foi instruído por um sacerdote, Gamaliel. E ele conhecia leis romanas porque ele era um líder de exército. Então ele conhecia a lei de cor e salteado. Mas ele, num dado momento, disse, o que eu tenho de conhecimento é nada diante da glória de Deus. É perda. Isso é humildade, quer dizer, é simplicidade. Isso é servir. E ele lançou fora, né, abriu mão de tudo, toda essa prerrogativa, para quê? Para servir a Deus e ser perseguido. Olha o amor pelo Evangelho, olha o amor pelas vontades de Deus. Ser perseguido, queridos. Quase morreu, várias vezes. Foi açoitado, barco afundou, ele sobreviveu, foi picado por cobra, mas mesmo assim, ele continua servindo. Continuou ali servindo ao Senhor, glorificando a Deus, dando testemunho dos milagres que Deus tinha na vida dele e através da vida dele. Isso é servir, queridos. Quando nós começarmos a deixar, ou apagar, melhor dizendo, apagar a vontade do nosso eu, e Deus entrar em cena através daquilo que tem que ser feito, estaremos servindo com perfeição. Quando eu e você prostrarmos os nossos rostos, olharmos para o chão e falar, Senhor, eu sou teu servo, faça de mim
conforme a tua vontade, nossa vida vai mudar. Porque o servo, queridos, ele não olha no olho do seu Senhor. Ele olha para o chão. Ele está sempre com a cabeça baixa diante do seu Senhor. É só você ler a história. Quando o Senhor ia falar com o servo, ele abaixava a cabeça. E só ouvia, porque o importante para o servo era ouvir. Não era debater, não era discutir, não era questionar, era servir. Deus disse a Abraão: dá-me o seu único filho em sacrifício. Abraão pegou o filho dele e começou a subir ao monte. Pronto. E ele não perguntou, por quê? Para quê? Por que tem que ser meu filho? Por que eu não posso pegar um dos meus servos? Por que eu não posso pegar uma das minhas ovelhas, das minhas vacas? Ele obedeceu. Isso é servir, queridos. O servo obedece. O servo não questiona. Nós questionamos muito. Você quer ver alguém questionar? Fica doente. Deixa algum familiar ficar doente. Começamos a questionar. Por que Deus? Deus não tem que dar explicação de nada. Não tem. Ele é Deus. Ou ele faz, ou ele permite. Ele é Deus. Lê o livro de Jó, queridos. Mastigue, coma. Jó perdeu tudo, toda a sua riqueza, toda a sua família desestruturada, seus filhos foram mortos, seus amigos o acusaram, sua esposa praticamente o largou, vamos colocar assim, né, entre aspas. E num dado momento que ele foi questionar Deus, Deus trouxe uma resposta clara e objetiva para ele. E ele entendeu o mistério de Deus. Ele entendeu o que Deus queria dele. Procure entender quem é Deus. Procure entender a dimensão de Deus, aquilo que Deus quer te levar, aonde Deus quer que você esteja. Procure entender a vontade do Senhor na sua vida. Aí você vai aprender o que é ser servo. É melhor servir do que sacrificar, diz a palavra. Deus falou isso sobre Saul. Quando você questiona, quando você acha que a sua vontade é superior, você perde. E no 36 ele diz: e conduzindo uma criança, colocou no meio deles, e tomando nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma dessas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Então, quando nós recebemos a Jesus Cristo, quando nós estamos diante de Jesus Cristo, quando nós nos prostramos diante de Jesus Cristo, diante do Senhor, e falamos: Senhor, eu estou aqui. Eu te recebo, eu te aceito como Senhor. Usa-me. Faça o que quiser da minha vida. Aí Deus começa a entrar em cena. Aí Jesus começa a fazer a transformação. Aí nós passamos a ser verdadeiramente servos. Aí nós passamos a ver Deus de outra maneira. Aí nós passamos a ver o mundo também de outra maneira. Aí nós podemos chegar diante da igreja e não nos preocuparmos mais se estamos no altar ou se estamos lá perto da porta. Somos servos da mesma maneira. Porque nós não vamos ver mais diferença entre o que está no altar e entre o que está na cadeira, nos bastidores. Porque nós vemos todos da mesma maneira, servos do Senhor. Amém? Aprenda a ser servo. Aprenda a adorar o Senhor com a sua servidão. Sirva seu marido, sirva sua esposa, sirva seus filhos, sirva seu vizinho, sirva a sociedade que você vive. Não seja apenas um empregado na sua empresa. Seja servo, sem reclamar, sem murmurar. Adore ao Senhor, servindo a Ele. Amém? Em todas as suas coisas. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos e glorificamos ao Senhor por esta palavra. Ensina-nos o que precisamos aprender. Retira de nós, ó Pai, toda altivez,
toda arrogância. Retira de nós, ó Pai, toda soberba. Sim, ó Pai, que cresce em nós como câncer. Muda o nosso interior. Trabalha, Senhor, em nosso interior. Como o vaso na mão do oleiro, nos quebre, nos amassa, Senhor, como barro, e refaça quantas vezes for necessário. Não interessa quantas vezes sentiremos dor, mas que a Tua palavra possa fazer a transformação, até que chegamos à estatura de varão perfeito, diante da Sua vontade. Sim, ó Deus, muda a nossa história, nos ensinando a servir, em nome de Jesus. Vamos aos avisos. Amanhã, às 20 horas, nós temos oração. Você na sua casa, eu na minha, cada um na sua, clamando ao Senhor. Queridos, quando nós falamos da oração, nós tínhamos oração aqui na igreja, né, no templo, a cada 15 dias. Aí vinha 5 pessoas, 6 pessoas. Não estou dizendo que a pessoa não vinha e não orava em casa, queridos. Mas aí eu pergunto, aquele que não orava em casa e não vinha, ele fazia o que exatamente? Existe um chavão crente que diz, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Eu não gosto desse chavão porque é ruim. Mas você precisa falar com o seu Deus. Orar é falar com Deus. E se você não ora, você não fala com Deus. Não tem como você ficar, nossa, não tive tempo nem de orar hoje. Não existe não, queridos. Você precisa orar. Imagina você acordando de manhã e indo dormir sem falar nada com Deus, e Deus ali diante de você, todas aquelas 16 horas, porque 8 horas você está dormindo, né? São 24 horas no dia, 8 horas você dorme, 16 horas você está acordado. Nas 16 horas que você está acordado, você não conversar com Deus? Você tem que conversar com Deus. Você tem que falar com Deus, queridos. Você tem 16 horas para falar com Deus. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa a minha família. Isso é falar com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Queridos, leia as orações da Bíblia, é oração. Abre o seu coração, vá lá na oração que Jesus Cristo ensinou, Pai nosso que estás no céu, e começa a recitar aquilo ali, falando com Deus, sabe, veementemente, sinta as palavras. Ah, mas eu estou cansado de ler aquilo. Vai lá em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, essa oração, ore. Ah, mas eu já orei também. Vai lá em Reis e ore a oração lá de Salomão. Senhor, quando o seu povo que clama pelo seu nome orar nesse lugar, aquilo é uma oração, que ele está cheio de oração na palavra. Falar com Deus é do jeito que você sabe falar. Sabe como é que você pede, como é que você conversa com seu marido, com sua esposa, com seu pai? É desse jeito que você vai falar com Deus. Senhor, abençoe a minha casa, abençoe a minha vida. Você não precisa usar palavras, Senhor Todo-Poderoso, Senhor que está no céu, não precisa, seja simples com o Senhor. Fale com o seu Deus. Jesus disse isso. Feche a porta após si, entre no seu quarto, feche a porta após si e fale com o seu Deus que ouve no secreto. Então amanhã, às 20 horas, oração, Senhor. Na sexta-feira, às 19h30, nosso culto, né? Você esteja ali atento às lives, mais um culto ao Senhor, onde você vai ouvir a palavra, onde você vai ouvir o louvor, onde você vai ser tocado pela palavra, onde a sua família vai se mover pela palavra. Põe a sua família, põe seus filhos para assistir. Ouça a palavra, entenda a palavra, busque a palavra. Amém? Sexta-feira, 19h30. No domingo, às 17 horas, eu e o pastor Rodrigo estaremos aqui para receber as suas primícias. Né? Você que tem suas primícias, nós temos que fazer cesto para entregar com as pessoas que necessitam, que nós estamos sabendo que nesse momento, né, queridos, alguns perderam emprego, outros estão com dificuldade de trabalhar. Então, nós temos que fazer a cesta para ajudar as pessoas. Então, traga a sua primícia às 17 horas. Entre as 17 às 18, tá, queridos? Por que tem que ser às 18? Porque às 19 tem culto, então, nós não podemos perder esse tempo, né? Então, você possa estar aqui, não chega tarde. Ah, mas não deu tempo, queridos. Domingo todo ali para você, da hora que você levanta, até às 17 horas, você está aqui. Organize o seu tempo, tá? 17 horas no domingo, 17 às 18. E às 19 horas, nosso culto da família. Você
sua família. E principalmente, queridos, é primeiro domingo do mês. Junto com as primícias, o que é primícia? Primeiro significa dízimo, tá, queridos? Dízimo, 10ª parte. Queridos, não existe explicação para dízimo. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Mas primeiro você tira de Deus, depois você paga suas contas. Não existe isso. Se eu paguei as contas, não deu para tirar o dízimo. Primeiro você tira o dízimo. Isso é regra, queridos, porque é primícia. Eu já vi pessoas falando isso, mas eu paguei as contas, não deu para devolver o dízimo. Não deu porque você pegou o que não era seu. Se é de Deus, como é que você pega uma coisa sua, coisa de Deus para pagar suas dívidas? Não, você que fez a dívida, você se vira. Então, primícias. Traga seu dízimo, traga sua oferta, traga suas primícias e, automaticamente, com as primícias, entregue o seu coração, porque vai haver o que na sua casa? Santa Ceia. Que coisa linda. Você, com seu suco, com seu pão, representando Cristo esfolado, massacrado na cruz, por você e por mim. Entregou sua vida, o sangue foi derramado. Graças a isso você está aqui, eu estou aqui, vivendo uma nova palavra, um novo evangelho, as boas novas de Cristo. Santa Ceia. Se você não comprou, compre o seu suco, compre o seu pão, deixa preparar lá, prepara a sua mesa bonitinho com sua família, tá, queridos? Ore com eles, abençoe a sua família, né? Ore para que o mal não te alcance, não alcance a sua casa. Amém? Então esteja preparado. Santa Ceia ao Senhor. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, possa estar tocando no seu coração, tocando na sua família, que os anjos do Senhor possam cercar a sua casa contra toda ação maligna, todo espírito de inveja, todo espírito de maldição, que a prosperidade possa chegar até as suas portas e escancarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Que a graça de Deus seja sobre você, em nome de Jesus. Amém.